Então vamos lá, gente. Acho que vocês não me conhecem ainda, né? Eu sou o professor Geraldo de Biologia, formado na Universidade de Brasília, então sou residente aqui de Brasília e trouxe um teminha muito atual e interessante e que não cai no Enem não, tá? Despenca, que é desastres ambientais. Dentro desse tema, desastres ambientais, nós iremos trabalhar hoje 3 conceitos muito importantes e que a própria nomenclatura, às vezes, confunde o aluno, que é bioacumulação, biomagnificação e biorremediação. Eita, professor, olha o tanto de bio, sim, por isso que cai muito na prova, porque leva o aluno a uma confusão até literária na escrita, e assim a prova consegue eliminar o máximo de candidatos possível. Como não tem vaga para todo mundo, é exatamente conteúdos assim que a banca do Enem mais gosta de abordar, tá bom? E por que eu escolhi esse tema para a live? É só porque esses conceitos costumam cair muito na prova? Não. Também por causa disso, tá? Mas também porque é um tema atual. Se a gente fazer uma retrospectiva, o Brasil ele não foi muito feliz nos últimos anos quando o assunto é desastre ambiental. Em 2015, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, houve um grande deslizamento em uma mineradora ligada aí à Vale do Rio Doce. Como se não bastasse, em 2019, Brumadinho, também município de Minas Gerais, houve também um outro deslizamento na barragem de uma mineradora ligada a Samargo. Tá? E o que esses deslizamentos têm em comum? Poluição não só do solo, mas também de rios próximos à região, levando aqueles conceitos que no início da nossa live nós trabalhamos, né? Nós citamos, que foi a bioacumulação e a biomagnificação, tá? E se você pegar os últimos vestibulares, por exemplo, em 2018, foi cobrado aqui, ó, esse acidente na barragem do Fundão em Mariana. Antes mesmo, em 2016, vestibular da Unesp, também foi cobrado o desastre da mineradora lá no município de Mariana, em Minas Gerais. E no mesmo ano, também em 2016, na PUC do Rio de Janeiro, voltou a cair desastres ambientais envolvendo mineradoras, só que agora a de Brumadinho, lá ligada aí à mineradora Samarco. Ok? E como se não bastasse, ano passado, em 2019, muito petróleo cru, foi derramado no litoral brasileiro, principalmente no litoral nordestino. Esse petróleo cru ele formou um rastro de aproximadamente 2 quilômetros de distância, pegando não só o litoral nordestino, mas também um pouquinho do litoral de São Paulo. Tudo indica que foi, investigações preliminares, né, indicaram que foi um petróleo advindo da Venezuela, tá? Uma embarcação, um petroleiro de bandeira grega, tá? Que quando estava passando na costa brasileira, sofreu um pequeno incidente e acabou derramando grande quantidade de petróleo cru, que também causa desastre ambiental, diminui a biodiversidade local. E aí você pode me perguntar, professor, o que tem a ver derramamento de petróleo e as mineradoras, os desastres das mineradoras lá em Mariana e em Brumadinho? É o seguinte, galera. Antes de prosseguir, olha só. O derramamento de petróleo no litoral nordestino já é o maior em extensão de costa registrado nos últimos 30 anos no Brasil.
São 150 áreas atingidas, incluindo a foz de 5 rios em 68 municípios. Até agora foram retiradas 133 toneladas de óleo do mar. Duas importantes atividades econômicas também foram afetadas. O turismo é uma delas, né? Já intoxicou animais silvestres, animais nativos da região, como a tartaruga marinha. E, como eu falei, né, ainda não se sabe a causa do vazamento, mas tudo indica que o petróleo tem origem venezuelana e investigações mais recentes indicam que veio de um navio de bandeira grega, chamado de Balbolina, tá? Além do turismo, a pesca é outra atividade econômica que foi prejudicada. Então, tanto o derramamento de petróleo na costa brasileira, como aqueles acidentes lá das mineradoras Samarco e Vale do Rio Doce, respectivamente em Brumadinho e Mariana, traz consigo não só perdas econômicas, não só atividades econômicas são prejudicadas, mas o meio ambiente é prejudicado. E dos principais prejuízos ambientais tem justamente a ver com a cadeia alimentar, tá bom? Eu coloquei aí uma cadeia alimentar bem simples, né? Fitoplâncton, caramujo, traíra e águia. Revisão bem simples. Quem é o produtor? Fitoplâncton, primeiro nível trófico. Consumidor primário, caramujo, segundo nível trófico, é o herbívoro, dessa cadeia alimentar. Traíra, consumidor secundário, terceiro nível trófico. Águia, consumidor terciário, quarto nível trófico. Professor, o que é nível trófico mesmo? Níveis de energia. Professor, o que você colocou em vermelho aqui é energia? Não, não é energia. Por que não é energia? Porque já é sabido que ao longo da cadeia alimentar, o fluxo de energia diminui ao longo do tempo. E se você observar, os números aqui estão aumentando. Esses números, galera, refletem o consumo individual que vai acontecer em cada nível trófico. Então, por exemplo, um caramujo, ele consome cerca, sei lá, de 20, 30 fitoplâncton. Uma traíra não vai consumir só um caramujo, vai consumir cerca de 50, 60 caramujos. Uma águia não vai consumir apenas uma traíra, vai consumir por dia 6, 7, 5 traíras, dependendo aí do tamanho da águia. E aonde que eu quero chegar? Durante o derramamento de petróleo, durante desastres ambientais em mineradoras, é muito comum uma grande quantidade de metais pesados e também compostos organofosforados. O que são compostos organofosforados? São compostos ricos em carbono e fósforo. E o que esses compostos organofosforados? Um exemplo, os agrotóxicos e os metais pesados têm em comum. Essas substâncias, galera, elas apresentam uma afinidade muito grande a alguns tecidos do nosso corpo, como por exemplo o tecido adiposo. Então, enquanto a maioria das substâncias que são ingeridas no produtor e que com o tempo vai diminuindo de concentração à medida que avança o nível trófico, diferentemente da maioria das substâncias, essas duas classes de substâncias, os organofosforados, exemplo, agrotóxicos, e os metais pesados, muito utilizados nas mineradoras, tá? Mercúrio, chumbo, prata. O que acontece? Eles acabam se fixando por alta afinidade em alguns tecidos dos organismos e não são metabolizados com o tempo. Então, enquanto a maioria das substâncias que cada ser vivo, em cada nível trófico, consome ao longo da sua vida, acaba sendo metabolizado, fazendo com que a concentração diminua ao longo da cadeia, essas substâncias, elas se acumulam no próprio organismo. Então, o fitoplâncton, o caramujo, a traíra,
a águia, que são animais típicos ali dos municípios onde aconteceu os desastres ali de Mariana, de Brumadinho, eles, quando consomem grande quantidade de metais pesados presentes na água ou agrotóxicos advindos de lavouras ali das atividades agropecuárias da região, essas substâncias não são metabolizadas por esses seres vivos. Se elas não são metabolizadas por esses seres vivos, elas ficam acumuladas no corpo. É o que a gente chama de bioacumulação. Então, bioacumulação nada mais é que o acúmulo de determinadas substâncias nos seres vivos. Substâncias essas que apresentam afinidades por determinados tecidos corpóreos, o que dificulta a metabolização, a degradação. Porque quando consumimos algumas substâncias tóxicas, existem órgãos, existem tecidos especializados em degradar esses compostos. Só que os metais pesados, a exemplo do mercúrio, e os organofosforados, a exemplo dos agrotóxicos, tendem a se acumular em alguns tecidos. Eu até falei, o tecido lipídico, o tecido adiposo. E aí o que vai acontecer? Eles não vão ser metabolizados. Ao invés de saírem na urina, ao invés de saírem nas fezes e até mesmo na transpiração, eles ficam dentro do corpo. E aí quando, ao longo da cadeia alimentar, esses animais contaminados servem de alimento para outros animais ou para outros seres vivos, o que vai acontecer? Essas substâncias vão se acumular na cadeia alimentar. Então o que está em vermelho aqui não é energia, porque o fluxo de energia ao longo da cadeia alimentar é decrescente. O que está em vermelho aqui é um exemplo de uma quantidade específica dessas substâncias que se bioacumulam no próprio organismo e que vão se acumular ao longo da cadeia alimentar. Então, um exemplo, vamos supor que o fitoplâncton lá da área afetada pelo deslizamento na barragem de Mariana, tem um fitoplâncton lá. Essa área ela é recheada, ela é cortada por vários rios, né? E aí eu tenho um fitoplâncton que absorveu, sei lá, 4 moléculas de substâncias contendo mercúrio. Essas substâncias vão conseguir ser metabolizadas pelo fitoplâncton? Não. Elas vão se acumular dentro do fitoplâncton. Quando o caramujo consumir o fitoplâncton, ele não vai consumir um fitoplâncton. Ele vai consumir 4 fitoplânctons. E aí se você pegar, um caramujo vai consumir um fitoplâncton? Não, vamos supor que o caramujo consuma 10 fitoplânctons. Então se cada fitoplâncton tem 4 moléculas contendo mercúrio, o caramujo vai conter quantas substâncias com mercúrio? 40. E aí vamos supor que a traíra consuma 2 caramujos. Se cada caramujo tem 40 moléculas contendo mercúrio, a traíra vai conter quantas? 80 moléculas contendo mercúrio ou contendo algum tipo de agrotóxico que também tem a mesma propriedade de se acumular, tem a mesma dificuldade de ser metabolizado pelo organismo, pelos seres vivos em geral. E aí vamos supor que a águia consuma 2 traíras. Cada traíra tem 40 moléculas, ou tem 80 moléculas contendo mercúrio, ou moléculas de agrotóxico. Então a águia que vai consumir 2 traíras vai ter quantas moléculas? 160. Então essa bioacumulação de metais pesados, agrotóxicos e outras substâncias de difícil degradação acaba fazendo com que essas substâncias se acumulem ao longo da cadeia alimentar. E qual é o problema disso tudo? Normalmente quem está no topo da cadeia alimentar é nós, seres humanos. Então no caso aqui, quem é do topo da cadeia alimentar é a águia. Mas a águia ela poderia ser tranquilamente substituída pelo ser humano. Uma tilápiazinha frita, uma traíra frita. Então nós estaríamos aqui, no lugar da águia, consumindo grandes quantidades de metais pesados advindos lá da mineradora Samargo, da mineradora Vale do Rio Doce. Devido lá ao deslizamento, o rompimento da barragem contendo grande quantidade dessa substância. Então, querendo ou não, além de afetar
o meio ambiente, contaminando o solo e a água, algumas substâncias liberadas nesses desastres ambientais, o próprio petróleo que eu citei, os próprios metais pesados e agrotóxicos, acabam se acumulando nos organismos da cadeia alimentar, em cada um dos organismos da cadeia alimentar, acaba se acumulando ao longo da cadeia alimentar e vai estourar em quem? No ser humano, trazendo problemas à saúde. Os metais pesados e os agrotóxicos são substâncias carcinogênicas. O que significa isso? São substâncias que tendem a causar mutações no DNA, fazendo com que as células se multipliquem de maneira descontrolada. E todo mundo sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Esse acúmulo de mutações pode levar à geração de células defeituosas, que vão se multiplicar numa velocidade muito grande, gerando tumores, os cânceres. Então, tudo isso começou aonde? Lá atrás, com desastres ambientais. Existem substâncias nesse petróleo cru que também têm uma facilidade de se acumular nos tecidos dos organismos? Sim, e vai acabar estourando em quem? No ser humano. Tá? Porque a gente está no topo da cadeia alimentar. Ok? Então, galera, presta atenção aqui. Bioacumulação é a absorção e a retenção de substâncias químicas no organismo de um ser vivo. Então, quando essas substâncias químicas tendem a se acumular no organismo, nós dizemos que ocorreu uma bioacumulação. Principais substâncias que caem em prova devido à sua alta afinidade por alguns tecidos, principalmente tecido adiposo, metal pesado, destaquei para o mercúrio e chumbo, e agrotóxicos, ok? Do grupo aí dos organofosforados. São os que mais tendem a se acumular no corpo, são aqueles que apresentam uma metabolização mais difícil, ok? Isso é o conceito de bioacumulação. Agora, você não pode confundir bioacumulação com biomagnificação. A bioacumulação é quando essas substâncias que têm alta afinidade por tecidos corporais se acumulam no indivíduo. Quando se acumula ao longo da cadeia alimentar, aí a gente chama esse processo de biomagnificação. Então, biomagnificação é o acúmulo progressivo dessas substâncias ao longo da cadeia alimentar, pelo fato dessas substâncias não serem biodegradáveis ou terem uma biodegradação difícil, lenta. Ok? Então a gente pode dizer, professor, que a bioacumulação ela leva à biomagnificação? Sim. O acúmulo de determinadas substâncias de difícil biodegradação, de difícil, vamos dizer assim, destruição pelo organismo no próprio ser, faz com que ao longo da cadeia alimentar essa substância se acumule. Então a bioacumulação, a acumulação da substância no próprio indivíduo, acaba acarretando uma biomagnificação, o acúmulo dessa substância ao longo da cadeia alimentar. Então os seres vivos que vão consumir uma quantidade maior de metal pesado, uma quantidade maior de agrotóxico, são os seres vivos que ocupam o topo da cadeia alimentar, destacando aí nós, seres humanos. Então, diretamente, acidentes, desastres ambientais, como o que aconteceu lá na mineradora nos municípios mineiros, atinge diretamente plantas, animais, seres vivos da região, mas indiretamente acabam afetando e muito a vida dos seres humanos. Ok? Vamos colocar aqui uma questão do Enem, tá? Só para vocês verem que cai mesmo em prova. Olha só. Essa questão aí caiu em 2017. Os botos cinza, Sotalia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Então,
Se você for comparar todos os animais da cadeia alimentar do boto cinza, o boto cinza é o que acumula uma quantidade maior de mercúrio. E nós sabemos que o mercúrio é uma substância bioacumulável. Então quer dizer que o boto cinza, ele está onde? No topo da cadeia alimentar. Vamos ver o que ele pergunta? Olha lá, ó. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque são animais herbívoros, são animais detritívoros, são animais de grande porte, digerem o alimento lentamente, estão no topo da cadeia alimentar? Resposta letra E. Estão no topo da cadeia alimentar. Ok? Então cai muito esse conceito de bioacumulação na prova do Enem. Nesse caso aí caiu de maneira um pouco disfarçada. Professor, se não tivesse aqui um metal pesado, se tivesse um agrotóxico ou outra substância que sapidamente tem dificuldade de ser degradada pelos tecidos corporais, a resposta seria a mesma? Sim. Agora, a maioria das substâncias tem esse comportamento? Não. A maioria das substâncias conseguem ser degradadas rapidamente pelo organismo. Então a quantidade dessas substâncias ao longo da cadeia alimentar vai diminuir. Então a bioacumulação é algo excepcional. Acontece apenas com algumas substâncias. Ok? Na maioria das vezes não acontece a bioacumulação. Pelo contrário, na maioria das vezes as substâncias são biodegradadas. São degradadas por células específicas do nosso corpo, tá? Do corpo dos animais, do corpo dos seres vivos em geral. E aí, ao invés de se acumular, a quantidade delas diminui. Ok? Então a bioacumulação é uma excepcionalidade. Tá bem? Vamos para outra questão, ó. Ó, eu tenho aqui antes de partir para outra questão, presta atenção aqui, ó. Esse navio aqui é um navio-tanque chamado de Exxon Valdez. Em 1989, lá no Alasca, estado americano, houve um dos maiores derramamentos de petróleo do país. E sabe o que eles usaram para conter esse derramamento de petróleo? Bactérias que se alimentam do petróleo. Então eles jogaram bactérias específicas na água e a bactéria, ao se alimentar de componentes do petróleo, evitou que o petróleo se expandisse e alcançasse regiões mais intensas, ou regiões mais extensas. Então, esse processo de utilizar seres vivos para conter derramamentos de petróleo e até mesmo derramamentos lá na Vale do Rio Doce, como aconteceu em Mariana ou na Samargo, lá em Brumadinho, é muito utilizado para minimizar os impactos ambientais. Esse processo é chamado de biorremediação. Inclusive, em 1989, para conter o derramamento do navio-tanque Exxon Valdez, esse processo de biorremediação foi considerado o maior projeto de biorremediação da história. Tá? Há uma estimativa que, se não fosse utilizado micro-organismos para se alimentar desse petróleo derramado pelo navio-tanque Exxon Valdez, a área atingida pelo petróleo seria 5 vezes maior. Então a biorremediação, por ela minimizar o impacto dos efluentes, do que é derramado, ela acaba diminuindo o número de seres vivos atingido por metais pesados, ela acaba diminuindo o número de seres vivos atingido por agrotóxicos, fertilizantes, produtos derivados do petróleo, acaba diminuindo a bioacumulação no ambiente e, consequentemente, a biomagnificação. Então, querendo ou não, a biorremediação é um remédio para a bioacumulação e, consequentemente, para a biomagnificação. Livrando aí os seres vivos do topo de cadeia, como nós, seres humanos, de grande quantidade desses contaminantes. Então, a biorremediação é muito utilizada, até mesmo pela Petrobras, quando acontecem acidentes
envolvendo derramamentos de petróleo no nosso litoral. Ok? Por falar em derramamento de petróleo no nosso litoral, olha só, a Petrobras, só uma revisãozinha da Petrobras aí, né? Ela foi criada em 1953, tá? Em 1969 teve a abertura do capital, ela se tornou uma empresa, onde passou a receber investimentos estrangeiros e até mesmo de pessoas jurídicas e físicas do próprio país, do próprio Brasil. Houve abertura de capital na Bolsa de Valores. Em 1998, houve a quebra do monopólio de extração. Tá? Então essa quebra do monopólio de extração ela foi muito importante, porque ela causou um aumento da produção de petróleo nessa empresa. Hoje, a Petrobras é a maior empresa de extração de petróleo do fundo do mar. Tá? Quando a gente considera a extração do petróleo do fundo do mar, a Petrobras é a maior empresa do mundo. Lembrando que a maior parte do petróleo utilizado no mundo não é extraído do fundo do mar. É extraído do fundo do solo, em regiões profundas da crosta terrestre. Ok? E por que eu estou falando isso? Se a Petrobras é uma empresa tão importante, tipicamente brasileira, e que vira e mexe pode ter acidentes envolvendo derramamento de petróleo, é um tema importante para se cobrar bioacumulação, biomagnificação e biorremediação, que eu acabei de explicar. Ok? De novo, olha lá, ó, desastre no Golfo do México causou prejuízo de 17,2 bilhões em danos ambientais. Tá? Então a biorremediação ela pode minimizar esses impactos ambientais e, consequentemente, financeiros. Então são temas quentes para a prova porque são muito atuais. Ok? Então, vamos lá? Tá aqui, ó. Já coloquei uma questão de 2017, agora eu vou colocar uma questão de 2016. Olha só. O petróleo é um tipo de combustível fóssil. O que é o combustível fóssil? Quem lembra? Combustível fóssil, galera, são combustíveis, são fontes de energia advindas da decomposição da matéria orgânica e que se formam ao longo dos milhares de anos. Além do petróleo, 2 outros combustíveis fósseis são muito utilizados como fonte de energia no planeta. O GLP, conhecido como gás natural, e o carvão mineral. A hulha é um tipo de carvão mineral. Mas vamos lá. O petróleo é um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal, constituído principalmente por hidrocarbonetos. Vamos fazer aqui uma interdisciplinaridade com química. Por que o petróleo é chamado de hidrocarbonetos? Porque é formado por hidrogênio e carbono. Então, o petróleo é formado por moléculas orgânicas grandes, ricas em átomos de carbono e hidrogênio. Grave essa informação porque ela é importante. Em desastres de derramamento de petróleo, vários métodos são usados para a limpeza das áreas afetadas. Um deles é a biodegradação por populações naturais de micro-organismos, geralmente fungos e bactérias, que utilizam petróleo como fonte de nutriente. Foi o que eu expliquei na situação descrita lá com aquele acidente do petroleiro Exxon Valdez, lá no Alasca, né? O quadro mostra a composição química média das células desses micro-organismos. Então, os micro-organismos que normalmente se utiliza para conter derramamentos de petróleo, minimizando os impactos ambientais, são micro-organismos em que suas células apresentam essa composição de elementos químicos, essa composição atômica. Então, carbono, 50%, hidrogênio, 7% da constituição química celular, nitrogênio, 11%, fósforo, 2%, demais elementos químicos totalizam 30%. Vamos para a pergunta. Para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve ser suplementada com... Então eu tenho um derramamento de petróleo, eu vou jogar um micro-organismo que vai consumir o petróleo. Será que esse petróleo vai fornecer todos os nutrientes necessários para que esse micro-organismo se multiplique? Porque o ideal é esse micro-organismo se multiplicar. Porque quanto maior for a população de micro-organismo, mais petróleo ele vai consumir
menos petróleo vai se alastrar, menor será o impacto ambiental. Então o petróleo é um hidrocarboneto, fornece hidrogênio e carbono. Então hidrogênio e carbono tá aqui, ó, é um dos principais átomos constituintes desses micro-organismos. Então hidrogênio e carbono eu preciso fornecer para esse micro-organismo lá na água? Não, porque o próprio petróleo já fornece. O que o petróleo não vai fornecer? Nitrogênio e fósforo. Então se eu jogar lá na água, se eu fizer uma suplementação de nitrogênio e fósforo na água, eu vou dar os principais átomos, os principais nutrientes necessários para aquela bactéria, para aquele micro-organismo se multiplicar, sua população crescer e a biorremediação ser mais intensa, mais eficaz ainda. Então a resposta é o quê? Letra A. Letra A. Então, galerinha, é uma questão de biologia, mas que você só consegue responder se tiver noção do conceito de biorremediação. Então, o conceito de biorremediação, ele está implícito na questão. E também se souber um pouquinho de química, saber o que é o hidrocarboneto. Ok? Vamos para outra questão? Tá aí, ó. 2018. A larva do inseto bicho da farinha, nome científico, Tenebrio molitor, consegue se alimentar de isopor descartado, tá? O principal componente químico do isopor, poliestireno expandido, transformando em dióxido de carbono e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor no ambiente. Mais um exemplo de quê? De biorremediação. Eu estou utilizando um ser vivo que se alimenta de dejetos, de poluentes no ambiente. Então, quanto mais larvas de inseto eu jogar em um ambiente contaminado com o isopor, menos o isopor vai se acumular naquele ambiente. Menor será o impacto ambiental. Ah, professor, então a biorremediação, normalmente a gente utiliza micro-organismo. Mas a gente pode utilizar animais? Sim. Pode utilizar plantas? Sim. Então a biorremediação não necessariamente você vai utilizar micro-organismos para se alimentar do agente poluidor. Você pode utilizar outros seres vivos, como animais e plantas. No caso aqui dessa questão, eu estou utilizando larvas de inseto animal. Tá bom? A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultado de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? Bioindicação, biomarcação, biodegradação, bioacumulação ou biomonitoramento? Caramba, professor, que tanto de bio. Mas o certo lá, ó, é biodegradação. Ué, professor, mas você não falou que era bioacumulação? Presta atenção na pergunta. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo? Eu não estou perguntando qual é o processo que envolve a utilização da larva do inseto para diminuir o impacto ambiental. Eu estou perguntando qual é o processo resultante na degradação que leva à biorremediação. É a biodegradação. O que é a biodegradação? É a decomposição, é a reciclagem de nutrientes que você aprende lá na ecologia. Tá? Biodegradação, decomposição, reciclagem de nutrientes é a mesma coisa. Então a biodegradação é o processo envolvido na biorremediação. Resposta letra C. Não confunda com bioacumulação. Bioacumulação é outra coisa e nós já vimos. Ok? Já que a gente tem um tempinho a mais aqui, um breve adendo, tá, gente? Uma pequena observaçãozinha. Vamos aproveitar essa questão aqui para estudar bioindicadores. Professor, o que é um bioindicador? Bioindicador, galera, são seres vivos que, como estão nos primeiros níveis tróficos da cadeia alimentar,
tendem a consumir grandes quantidades de substâncias presentes no ambiente. Então, plantas, os próprios líquens, que são associações de algas com fungos, ocupam os primeiros níveis tróficos da cadeia alimentar. Então, eles tendem a ter uma ação direta com substâncias presentes no meio, inclusive se essas substâncias forem agentes poluidores. Então, normalmente, os bioindicadores são seres vivos que não estão no topo da cadeia. O topo da cadeia se relaciona com bioacumulação e biomagnificação. Bioindicadores, os seres vivos precisam estar o quê? No topo da cadeia? Não, no início da cadeia. Normalmente, os melhores bioindicadores para ver se uma área está muito contaminada são produtores, consumidores primários, no máximo consumidores secundários. Por quê? Porque nós vimos que a maioria das substâncias tendem a ser degradadas pelos seres vivos e, consequentemente, a sua concentração ao longo da cadeia alimentar tende a diminuir. Então, se eu quero ver, mais ou menos, se eu quero medir, se eu quero monitorar uma quantidade de poluente no ambiente, e eu pego seres vivos do topo da cadeia alimentar, eu vou achar quantidades muito pequenas, porque vem sofrendo degradação ao longo da cadeia. Então a quantidade de substâncias poluentes presentes em seres vivos do topo da cadeia alimentar é mínima. Se eu quero uma concentração mais precisa, se eu quero um monitoramento mais preciso do que realmente está acontecendo na área, eu tenho que pegar seres vivos mais de níveis tróficos, dos primeiros níveis tróficos da cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, estourando consumidor secundário. Aí eu tenho uma leitura mais específica, mais real do nível de contaminantes daquela região. Ok? Professor, mas você não falou que as substâncias se acumulam? É uma exceção. As substâncias que se acumulam, a bioacumulação, é uma excepcionalidade. Lembra que eu falei? Então você tem que analisar cada questão, cada caso concreto. Por isso que é importante você entender o conceito, porque na hora você consegue aplicá-lo diante da interpretação de texto. Ok? Então, bioindicadores normalmente são seres vivos mais de níveis tróficos, dos primeiros níveis tróficos. Ok? Produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Aí vão ser excelentes bioindicadores. Aí eu vou e meço a quantidade de poluentes nesses bioindicadores. Aí eu consigo fazer uma analogia, eu consigo extrapolar os dados para ver quanto de poluente tem no ambiente como um todo. Tá? Então, são seres vivos importantes para se medir a magnitude de um desastre ambiental, por exemplo, em termos de poluição. Ok? Então, uma chargezinha aí para vocês, né? Veja pelo lado bom, pelo menos não precisa usar óleo para fritar. Tá? Então, na verdade, esses desastres ambientais não têm lado bom. Tá? Então, eu vou me despedindo aqui dessa live, dizendo que desastres ambientais, galera, são acidentes, tá? Mas todo acidente ele pode ser evitado. E como eu mostrei aqui em reportagens, além de causar danos ao meio ambiente, prejuízos econômicos, acabam atingindo os seres vivos, inclusive nós, seres humanos, direta ou indiretamente. Ok? Então eu vou me despedindo, tá? Meus guerreiros aí que estão tentando entrar no curso dos seus sonhos, aí tentando entrar na faculdade, na Universidade Federal, seja pelo Enem, seja pelo vestibular tradicional específico da sua cidade. Tá aí, ó. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Né? Então, se adapte às mudanças, tenha foco, tenha disciplina, tenha planejamento que você vai longe. Não é necessariamente o mais forte, o mais inteligente que vai ter uma vaguinha cativa lá na faculdade, lá na universidade, ou que vai tirar uma nota boa no Enem. E sim, aqueles que conseguem se aproveitar melhor das oportunidades que aparecem em nossas vidas. Ok? Então, abração, espero que tenha entendido e até mais, galerinha. Beijão!